Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o LH e para falar comigo sobre Cisne Negro e o terror nele, está a nossa bailarina preferida, André Arruda. E o meu favorito é o Lago dos Cisnes, cara. Eu já deixei bem claro pra você, eu sei inteira essa porra e não tô brincando. Falando em Lago dos Cisnes, o nosso Cisne Negro preferido está aqui do nosso lado, Thiago Obi-Wan. Eu não sei como é que faz som de cisne, cara. Se eu soubesse, eu faria, juro. Eu queria dizer que você está estragando o nome do programa, cara. É o Terror em Cisne Negro. Ah é? É. Vamos pro secado então. Recadinhos. Bom, eu queria falar, na verdade, que agora, dia 8 de setembro, o RDM completa 2 anos já. São 2 anos ininterruptos de mais de 90 horas de programa. Isso graças a você, que apoia o nosso trabalho. E muito obrigado também pelo carinho. Você é foda pra caralho. Eu queria dar um abraço em todo mundo que ouve RDM, sério mesmo. Não quero enrolar muito em relação a isso. Vai vir mais 2 anos, mais 3, 4. Enfim, vão muitos anos de RDM ainda pela frente. Muita coisa nova vai acontecer. Espero que o ano 2 tenha sido maravilhoso pra vocês, como foi pra gente. O ano 3 vai ser mais foda ainda. Essa season nova que tá começando com esse episódio maravilhoso desse quadro que saiu da cabeça do Obi-Wan, que a gente chama de O Terror em Algum Filme. Enfim, Aronofsky tá com tudo, Mother tá pra sair, então nós fizemos Cisne Negro. Espero que gostem da análise e vamos pro programa que tá show. O Terror em Cisne Negro. Aprendeu, né? Eu vou passar essa pro Arruda. Vai lá, Arruda. Não, ó, então, tem uma coisa que eu sempre quis fazer esse programa. Eu sempre falei, sempre citei essa porra. E só você ver os comentários da produção do filme, toda a galera que produziu o filme, você vê que a ideia toda é uma narrativa permeada pela estética do terror. E aí fica aquela discussão sobre o gênero. Você vai colocar que o terror ele só é feito pela sua temática, ou seja, tipo, sei lá, o sobrenatural, uma bruxa, ou qualquer coisa assim, ou pela sua estética. Porque se for assim, pra que cinema? Podia ser só áudio das coisas, já que é só temática. E, bom, a ideia do Aronofsky, ela nasce quando ele tava lendo O Duplo, do Dostoiévski, que é a história do cara que vê na sua vida surgir uma pessoa igualzinha a ele, só que melhor em tudo que ele faz. E ele foi assistir O Lago dos Cisnes e acabou falando, porra, eu queria contar uma história sobre uma bailarina e um duplo. E aí ele acabou passando essa ideia básica para um dos roteiristas, que criou o argumento, e aí depois o roteiro foi feito a 3 mãos, e sempre com esse pensamento. Tudo que impulsiona a história, tudo que impulsiona a narrativa é a partir de elementos muito claros do terror. Seja a parte do espelho, o jumpscare, a fotografia, principalmente a fotografia, o design de som também desse filme é muito bom por causa disso. Que é o que pega mais no terror, o design de som, sempre. Sim, se você tem aquele ambiente escuro, esse filme abusa do preto e branco pra brincar com as temáticas. Isso que eu ia falar, até a temática do filme é uma temática de filme de terror, né? A ideia da obsessão é importante também, né, cara? Porque ele não é um filme... É engraçado, eu vejo muita gente definindo como se fosse um filme pesadelo, mas ele é pior que isso. Porque ele é um filme que é como se você tivesse aí na cabeça uma pessoa que tá ficando louca. Sim. Isso lembra Jacob's Ladder. Agora, Caralho, sim, mano. eu não lembro o português, gente, desculpa. Mas a história é um cara que ele foi pra Guerra do Vietnã, ele voltou e ele começa a ter Delírios do passado. delírios do passado. Isso. É delírios do... Cara, achei a semana esse Ele filme. começa a ter delírios do passado. Achei bonitinho esse momento. Eu acho que é Delírios do Passado. Será que é Delírios do Passado? Eu não sei, a edição vai falar pra gente. Alucinações do passado. Meu Você Deus. estava errado, Arruda, eu estou certo. Você tá certo, não é o Google não, né? Que é um cara que ele foi pra Guerra do Vietnã, ele voltou e ele começa a ter algumas alucinações de coisas que aconteceu na guerra ou não, que ele começa a ver na realidade dele. E o filme nunca quebra essa linguagem do que é real e do que é delírio da cabeça dele. E acontece a mesma coisa no Cisne Negro, na perspectiva de que o Aronofsky, ele quis adotar uma linguagem quase documental, muitas vezes que nem ele fez no Lutador. Cara, que filme. Que é um filmaço da Nossa, porra. assistam, por favor. Que é aquela coisa, tipo assim, a câmera tá
sempre nas costas do personagem, então ele tá seguindo como se fosse uma pessoa fazendo o cotidiano dela, que nem no começo do filme, acho muito foda ela quebrando a sapatilha e fazendo riscos com a tesoura, que nem tinha aquela história do Ronaldo Fenômeno pagar pessoas pra andarem com a chuteira dele pra lacear, entendeu? Tipo, é uma bagaça assim, é pra ela não machucar, porque a sapatilha nova estraga o pé da bailarina, então ela tem que treinar com uma nova e fazer, tipo, muito com a velha as apresentações. E nisso ele já usa porque é uma cena estranha, né, cara? Pra mim, meio que dá um pouco um foreshadowing da automutilação que ela vai tendo ao longo do filme, assim. De pegar aquela coisa nova, intacta e começar a ir quebrando aos poucos. Porque é a história de uma pessoa que se quebra. Sim. E ela não vê isso acontecendo até que já aconteceu. Então tem várias sequências ao longo do filme em que, como nós estamos na perspectiva da personagem, e se você vê o making off do DVD do Cisne Negro, você vê que todo momento, todo mundo da equipe fala: nossa, o Aronofsky adora a perspectiva do personagem principal, ele adora contar a história a partir do personagem principal. Você vê isso em Pi, que podia rolar um RDM Cast no futuro, por favor, né? Eu tô jogando a ideia. Você vê isso em Fonte da Vida, que infelizmente não dá pra fazer um podcast, mesmo se eu quisesse forçar, barra pra caralho. Então você vê que ele gosta de contar a partir da perspectiva da mente daquele personagem. E ao fazer um filme de uma estética que vai pro documental, assim, ao mesmo tempo que ele brinca com o que é real e o que não é ainda mais terrorizante, está dentro da cabeça dela. Então, tipo, você vai ficando louco com ela, você não sabe o que é real ali. Eu acho que tem muito disso também no Hacking for a Dream, cara. Principalmente na personagem da mãe do cara, assim. Você tá falando de fazer um RDMcast sobre Wrecking for a Dream. Ah, cara. Você pagando bem? Estamos aqui pra isso, né, meu amigo? Mas podemos fazer, cara, porque tem uma estética de terror também no final, aquela cena que ela tá presa no manicômio. Mas isso a gente guarda cara. pra aquele RDM. Mas Sim. é uma pira do Aronofsky, né? Tanto que ele vai fazer um Mother agora, que claramente até o merchandise do filme tá fazendo alusão ao bebê de Rosemary. Nossa, vocês viram a capa? E tem RDM Cast, né? Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary. Não do Mother, porque nem saiu ainda. Não, a gente Mas tem se você acesso. tá ouvindo esse podcast 2021, Ah, lá vem ele, cara. talvez já tenha saído. Foda-se, mano. Foda-se, eu vivo hoje. Amanhã eu posso estar morto. Eu vivo no presente. É como diria Ted, meus pais vivem o raio, vivem no momento. Caralho, obrigado. Eu lembrei a mesma Você coisa. viu essa vinda, né? Eu vi. Esse momento é maravilhoso. Meus pais vivem o raio. Como a gente já falou, a Natalie Portman, que é a Nina, ela é uma bailarina que ela está há bastante tempo já numa escola de balé, que aparenta ser bem grande, que fica em Nova York. Bom, ela mora com a mãe dela, que a mãe dela trata ela de uma forma infantil. Cara, Mano. que relação bizarra, Eu já velho. vou chegar nesse assunto. É uma coisa meio comum até, que é aquela relação, tipo, sua mãe não conseguiu, seus pais não conseguiram, eles projetam em você aquela falha deles. É tipo o pai do Neymar, tá ligado? Ele sempre que jogador de futebol. Aí vende o filho pra tudo que é porra agora. O cara era um bosta, daí ele teve um filho e falou, puta, acho que esse moleque sabe jogar bola, cara. Não, mano, ele não falou, acho que esse moleque sabe jogar bola. Ele tá atacando bola na cabeça do moleque quando ele tinha um mês. Mas pai, eu quero ser Foda-se, pá! Aí, por favor, pai, deixa eu fazer uma conta. Conta não, vai jogar bola, moleque. Então, o Neymar chora no banheiro porque ele queria fazer física. Conta quantos zagueiros tem que driblar, caralho! É, só que, assim, tem que levar em consideração que ele chorando no banheiro ganha dinheiro. E a gente não. Não, o Neymar entende física, cara. Ele sabe certinho quando ele tem que cair. Não vamos discutir futebol. Isso é pra galera do não pra gente. Tá fazendo propaganda pros outros, cara? É meu Porra. chefe, cara. Não. Não vou deixar. Vamos, Arruda, vamos cortar? Tem um pi aqui. Tem um pi aqui. Foda-se, vamos cortar. Caralho. Pô, você tem que olhar meu lado aqui. Eu escolho quem vai passar de merchandising nessa porra. Se você pode falar do outro podcast, eu vou falar o lugar que eu trabalho. Não. Amigo, o único merchandising que pode é História em 35mm. Ah, isso aí. Acessem lá. Eu queria colocar um pi agora. Mano, cu. Quer editar? Você quer editar, você põe um pi. Mas vamos voltar nessa porra. Cisne Negro. It's my turn! My turn! My turn! It's my turn! Então, a Nina, depois, obviamente, de toda uma turbulência, ela consegue ser escolhida pra ser o cisne, que faz o papel do cisne branco e do cisne negro. Primeiro é importante falar que tem uma atriz mais velha, que é a Winona Ryder, que eles estão meio que já colocando escanteio, assim, sabe? Ah, tá ficando meio velha, Mano, tal, vamos começar a tirar. É a história da vida da Winona Ryder. Sim, É sim. tipo assim, não, ó, você dá muito problema pra nós, sai daqui. Eu gosto dessa metalinguagem. Mas dá uma dó. Eu fico com o coração na mão, na cena lá da escadaria, que ele começa a falar, nossa, minha princesinha, não sei o que, ela vai embora. Eu fico, velho, ó o
O que você tá fazendo na cabeça dessa mulher, cara? Dá muita dó, de verdade. Até porque o Vincent Cassel tem uma cara de psicopata. né? Nossa, Dá uma cara- sim. Dá na cara de Dá. Aí eu lembro de Reversível, eu tenho vontade de chorar. Caralho, eu não lembro. Vai tomar no seu cu, cara. Ele é o ator Caralho, principal do cala a Reversível. boca, velho. Ele vai chorar à noite agora. Caralho, eu dei Obi-Wan, velho. Eu não lembrava disso. Eu falava, cara, esse cara não é estranho. Me dá uma coisa ruim. Agora Agora o eu sei. Vincent Cassel, cara. Cara, que triste. Eu não quero mais falar. Alguém termina o plot. A Nina, depois que ela é escolhida pra esse papel, ela tem uma habilidade tremenda pra ser o Cisne Branco, porque é muito mais a parte graciosa, a parte delicada, e com a precisão das marcas e da habilidade de uma bailarina. Só que o Cisne Negro, que é pra ser mais sensual, que é pra ter uma carga do sexo que é sempre, parece pela mãe dela, parece ser reprimido. Por ver essa parte, você consegue perceber que ela tem problemas pra se soltar. Sim. E se soltar faz com que ela tenha um grande problema de ela compreender qual é a identidade dela. Porque aos poucos esta garotinha vai ficando maluca. E nós vamos acompanhando ela até que ela fique maluca e, como ela diz no final, perfeita. Porque isso é bizarro. A noção de perfeição pro filme também é uma coisa fantástica. Porque pra Nina, no começo, a noção de perfeição é executar cada passo com a técnica perfeita. Pro personagem do Vincent Cassel, já é a perfeição no contexto da obra. Então, tipo, sei lá, um ator, ele vai acabar fazendo uma atuação que às vezes pode ser super exagerada, mas no contexto do filme é importante. A perfeição é aquilo que ninguém espera. Entendeu? Tipo- Porque executar a perfeição, todo mundo já sabe. Todo mundo tá vendo o negócio lá e fala, tá, eu vi isso já várias vezes. O negócio é os que surpreende, né? Exatamente. Tipo, Motoqueiro Fantasma 2, o Nicolas Ah, Cage. mano. Sendo Mas você tem que perfeito. cagar. Cara, eu achei que ele ia falar, tipo, Robert De Niro em Taxi Driver. Tá Não, ligado? não, Uma não. coisa séria. A assim. cena dele. Cara, que cena maravilhosa. Sabe aquela cena que ele tá segurando o cara falando, eu vou soltar ele, eu vou soltar ele. É genial. Mano, a próxima vez que alguém citar Motoqueiro Fantasma, a gente vai gravar um podcast sobre essa porra. Ô, vamos! Vamos? Pô, ó, filme merda, cara. Dá pra rir bastante. Então, ó, você vai gravar um RDM do Motoqueiro Fantasma se tiver uns e-mail pedindo. Tem que ter, tipo tá. assim, e-mail pedindo assim, por favor. Ó, não, se fizerem uma montagem com o Motoqueiro Fantasma, a gente não, grava. não. Mas tem que ser com LH agora, eu cansei do meu É, rosto. não, tem que ser com não, LH, faz com não, LH. não. Pessoal, se fizerem uma montagem com LH, a gente grava, juro. Era só isso que eu queria, obrigado. Faz o LH e chama saindo da cara dele. Ai, cara, que merda. Bom, o filme começa numa sequência de sonho da Nina. E o que eu acho mais interessante naquela sequência de sonho, tipo, nossa, levou um susto, não era um sonho. Você consegue ver que a fotografia tá mais esfumaçada. Pior que a estética dele parece um pouco dark demais. Ao mesmo tempo que ela acorda falando, nossa, eu tive um sonho lindo, eu era escolhida bailarina principal do Lago dos Cisnes. E você vê já logo de cara que a primeira coisa que ela faz é ir praticar balé na frente do espelho, que é uma temática que o filme adora, até chegar no final ali, porque remete esse negócio do duplo. Muita gente já usou, mas acho que aqui é uma das melhores vezes que eu vejo sendo usada. E ela tem esse hábito quase compulsivo, porque é uma coisa assim, doente, cara. Ela chega até, ela tem bulimia, ela tem diversos problemas, e a Natalie Portman tá assustadora, que ela tá magra a ponto de você achar que ela tá doente de verdade. Ela já é magra pra caralho. Ela tá tipo o Matthew McConaughey no Clube de Compras Só que ele Dallas. interpretava um Nossa. aidético. É, exato. Ela deve ter uma bailarina, porra. Mano, olha, pra você ver como tá foda ser bailarina, né? E eu acho muito foda que essa relação da mãe fica bem clara numa cena. É claro, além do design de produção, que mostra o quarto dela super rosa, cheio de bichinhos de pelúcia, que Cara, a porta não pode ser trancada nunca. Dá vontade de vomitar arco-íris naquele quarto, né, mano? Caralho, não, mas dá vontade de vomitar, ponto. Dá muito nojo, assim, do que a mãe dela faz com ela, principalmente na cena do bolo. Quando ela chega em casa, Nossa, porque ela foda. contou pra mãe, tipo, não, eu passei no teste. E quando ela chega em casa e a mãe vai lá e tem um puto de um bolo enorme, ela fala, putz, eu não quero comer porque vai estragar minha dieta pra fazer o balé e tudo mais. E a mãe, tipo, ela vai lá e faz uma cara muito puta e quer jogar no lixo, faz chantagem emocional e não sei o que. E, velho, você fica assim, cara, é foda. E, além de tudo, é a Barbara Hershey, que ela fez também o Enigma do Mal, que já tem um RDM Cast lá, por favor, confira. E, não, meu, você não pode falar em inglês, como que é RDM Cast, eu sei que você queria só fazer propaganda, porque tudo quer fazer propaganda nessa merda, mas tá, todas estão betadas agora. Agora vocês vão ter que imaginar como é que é RDM Cast em inglês, que eu não vou nem falar. Não vai dar aula de graça. Não vou. Se quiser ir lá, vai lá, né? Não vou falar. Mas eu acho foda porque eles estão trazendo de novo uma atriz que fez sucesso na década de 80, porque ela fez esse filme e ela também faz o Hannah e Suas Irmãs, o Woody Allen, ela tá bem pra caralho. E ela fez o Psicose, né, com o Norma Bates. Que? Não, vai dizer que a temática não é semelhante. Tá bom, nossa, fui pego desprevenido.
que inclusive é um ótimo RDMcast. Porra, um dos melhores, Foram hein, cara? um minuto, a gente falou vários RDMcast pra você ouvir. Não, sério, agora vamos parar de fazer propaganda. Agora, o resto vamos procurar se tem ou não, porque eu não vou mais colocar caixinha puxando aí. Cansei já, cansei. E eu acho muito foda porque o principal problema da Nina, em essência, tá nessa relação com a mãe. Não, é a mãe, não é a relação, é a mãe. Você mata a mãe, tá tudo bem. Não, mano, mas aí que tá. Se matassem a mãe quando ela tinha, sei lá, 5 anos de idade, aí tava tudo bem. Não, tô falando da Nina chegar, dar uma paulada na cabeça da mãe, tipo, putz, morreu. Acho que tá tudo bem agora. Taca no Não, compactador acho de que lixo. não, cara. Primeiro que ela ia ser presa. Segundo que ela tinha que ser tipo aquela criancinha, sabe aquele meme que tem a casa pegando fogo e a criancinha olha pra câmera rindo? Assim? Esse é ótimo. Tinha que ser tipo a Nina, assim, tacando fogo no prédio. Tanto que a composição da Barbara Hershey pro personagem é muito foda que, primeiro de tudo, ela usa muito aquele coque de bailarina. E é um coque que quem usa bastante também é a personagem da Mila Kunis. Sim. Que também... E as duas usam preto. Ou seja, a mãe, ela tá reprimindo esse lado sexual da filha, mas ela tá demonstrando esse lado sexual. O que vai me trazer teorias que já eu vou abordar com vocês. Ele fez um complexo de Édipo sim. lésbico, praticamente. Mas assim, não é só um complexo... É pesado. O negócio é pesado. Okay. Mas vamos de leves. Vamos começar de levinho. Vamos devagarzinho. E eu acho que isso é muito interessante pra complexidade da Nina, principalmente, de novo, na cena que ela é escolhida, a bailarina principal, ela consegue o papel, quando ela chega o personagem Vincent Cassel, ele tá beijando ela vai lá e dá uma mordida na boca dele, e aí ele fala assim, você demonstrou, ele até brinca, a little bites, né, tipo... Como se fosse uma pegada diferente. E ela usa maquiagem, coloca o batom, tudo pra tentar conquistar ele, pra dar um indício que ela transaria com ele pelo papel. Não, e eu penso que aquele personagem é o clássico abusador no trabalho, né, cara? Aquele cara que fala assim, não, você não precisa transar comigo pra conseguir esse emprego, mas ajudaria. Exatamente. Bem filho da puta, né, cara? E deixa bem claro. Nossa, não, claríssimo. E o que dá um indício ainda mais foda é que muito provavelmente isso aconteceu com a personagem da Winona Ryder. Nossa, com certeza aconteceu, cara. Tanto que ele usa os mesmos nomes, ele fala minha princesinha pra Winona Ryder e pra Nina. Que filho da puta. E aí, quando ela recebe essa notícia de que, nossa, ela foi escolhida, eu acho muito foda quando ela vai no banheiro lá, e quando ela sai do banheiro, que ela tá, tipo, feliz e tudo mais, tá escrito no espelho, Whore. Eu acho foda isso, porque, assim, sempre fala assim, nossa, mas quem que teria escrito isso? Ela que tava usando batom antes de entrar no banheiro, então, meu Deus, como é que isso aconteceu? E no making off, eles deixam claro que é a letra da Natalie Portman, eles pediram pra ela escrever, pra deixar claro que ali há um rompimento com a realidade. Ela passou batom, ela escreveu no vidro, só que como a gente vê o que ela vê, ela não sabe disso. Ela acha que tá tendo uma perseguição de outras pessoas. O que se agrava com aquele som que a gente escuta constantemente, não só do bater de asas, como de risinhos dentro da companhia de balé. Isso é muito foda, cara, porque ele tá dando uma dica muito clara da onde o filme quer chegar com a autodestruição dela. Porque ela pensa, na cabeça dela, que ela só conseguiu o papel porque ela transaria com o Vincent Cassel. Tanto que mais na frente, pra ele falar pra ela se soltar, ele fala que ela tem que se masturbar. Então ele meio que começa a comandar as atitudes sexuais dela a partir dessa pressão dela ser a melhor bailarina de todas. Cara, é assim, a gente vai falando, assim, quando você vê o filme, você não percebe umas paradas que é muito pesado, porque os personagens falam de maneira natural. Mas, cara, quando você percebe umas paradas que rola, você fica... Quando você vê de novo, né, que você já sabe o que vai acontecer no final, você começa a remontar. Aí você fica, porra, mas que filha da puta, porque desde o começo, quando ela tá lá no metrô, a primeira vez que ela vê uma sósia, tem aquela parte, primeiro, do duplo, que ela tá se vendo na janela do metrô, e que ela vê uma personagem que é tão parecida com a Natalie Portman quanto com a Mila Kunis. Então, ela já tá vendo uma sósia que quer roubar a vida dela, ou é coisa da imaginação, assim? Essa parte do filme é super importante e, de novo, remete ao Jacob's Ladder, porque tem toda essa questão do metrô também e as visões que ele tem. É a questão que o Jacob's Ladder em si, ele tem monstros, ele tem uma visão, assim, muito mais... demônio. É, exato. Que não tem no Cisne Negro, que também se tivesse... Só naquela cena no começo, né, que é aquela cena de sonho. Tem uma parte que... Porque eu acho que é como se fosse o bruxo ou o demônio que enfeitiça. Mas eu acho isso legal, porque eles trazem o elemento do Lago dos Cisnes pra ser como se fosse a ameaça principal dela. Então, tipo, a ameaça é justamente o maior sonho dela, que ela mais quer alcançar. Eu acho isso bizarro. É um filme dialético, né, cara? Palavra bonita. Não, mas o que eu acho interessante no Cisne Negro é que ele não é, tipo... Nossa, vão me bater agora. Mas ele não é tipo o Clube da Luta, assim, sabe? Que a dualidade, ela é só literal, assim, sabe? Tem duas pessoas que, na verdade, são uma, mas você não vê isso no restante do filme. O Cisne Negro eu acho legal porque ele vai construindo essa dualidade em tudo, assim. Tudo é dual, tudo é duplo. Tudo é ao mesmo tempo complementar e antagônico, assim. 5 minutos ele lotou a caixa de comentários. Foda-se. Comentários não é tudo isso, cara. Desculpa, não é tudo isso. Agora já foi. Obrigado. Tem análise no Story em 35 minutos, leiam lá. É um puta filme, mas não é assim, maravilhoso. Ele fez isso só pra isso. Claro, eu apoio ele. Vou colocar a caixinha de Eu novo. apoio ele.
Não, mas isso que ele falou da dualidade é uma coisa muito massa de você ver quando a Mila Kunis chega, que ela, tipo, ela é a principal ameaça, até vir a cena da boate. Que a Mila Kunis tá de preto e a Natalie Portman tá de branco. E quando elas entram na boate, a Natalie Portman vai tirando meio que a roupa depois que ela usa drogas. E tem peças de roupa cinza. Então você consegue ver essa transição. Que por mais que o filme brinque com a dualidade, tipo, nossa, olha só o que ele tá fazendo. Você consegue perceber essa parte da cor, que tem tanto o preto quanto o branco, os extremos, você também vê a transição. O que é importante porque a direção de fotografia, que acho do Matthew Libatic, e ele faz a direção de fotografia de todos os filmes do Aronofsky, espero que Mother também seja ele, que ele falou, eu queria fazer a luz mais natural possível. Eu queria brincar com uma luz que não soasse, tipo, holofotes gigantes ou coisas assim. E eu acho isso muito legal pra parte que o filme soa cru, ao mesmo tempo que ele tem uma estética, assim, quase muito escura do fundo de algumas ambientações. Se você vê o foco da lente muito no rosto da Natalie Portman e alguma coisa pode estar acontecendo no fundo e você nem sabe. É só você ver na sequência que ela vai experimentar a roupa, por exemplo. Ela vai experimentar a roupa e o espelho começa a se mexer e a imagem tá meio difusa no começo, você não tem certeza se o espelho vai se mexer, mas você fica com cagaço. Porque espelho é uma bagaça tão natural pro balé, tanto que se você tá fazendo vestibular, você sabe que em física sempre tem uma questão de você ver reflexos em espelhos que tem uma bailarina no centro de um monte de espelho pra saber quantas mil imagens vai fazendo essa bosta, entendeu? Então, tipo, você consegue perceber que o filme entende não só o contexto do terror na narrativa dele, sei lá, na linguagem do filme, mas pro Lago dos Cisnes. Como que o Lago dos Cisnes evoca essa dualidade que pode ser um horror na cabeça da Nina. E na questão da dualidade, eu acho muito importante a personagem da Mila Kunis também. Ao mesmo tempo que a Nina tem uma atração sexual que é muito visível pela personagem da Mila Kunis, você vê um certo ódio ali. Porque é meio que o oposto dela que funciona melhor, assim, sabe? Tipo, ela é toda regrada, ela não come merda nenhuma, ela fica lá comendo vegetal, fazendo bosta nenhuma, não sai de casa, não bebe, e ela vai lá e faz a mesma coisa que a Mila Kunis, que faz tudo que ela quer, que come hambúrguer e batata frita, chega atrasada e tá tão perto de conseguir o papel quanto elas. Mano, então eu vou ter que chegar no território mais polêmico da porra toda. Que Ele tava esperando por isso. Eu tava esperando por isso. Que é uma bagaça que eu lutei contra essa teoria, mas ela é real. Eu não consigo achar outra resposta. Depois da cena da boate, que elas vão lá, usam drogas e tudo mais, quando elas estão voltando de táxi, tem a ceninha que elas começam a se pegar no táxi. E aí elas vão pra casa, a Nina tá bem louca, a mãe dela vai lá Ah, filho da puta. Não fala. Tá, eu já sei onde você tá chegando. Não, para. Não, só vai. Não, Eu vou falar. Não, Eu vou falar sim. Não, eu vou cortar. Não, não vai cortar. A mãe da Nina cara. fica bem puta que ela tá atrasada. A mãe da Nina praticamente ignora completamente a Lily, que é a personagem da Mila Kunis, que tá ali. E a gente só vê a presença da Mila Kunis a partir do reflexo do espelho, quando a mãe dela tá na cena. Eu acho isso muito foda, porque depois vem a revelação, tipo, ou a revelação ou não, né? Mas que ela fala assim, não, eu saí do seu apartamento ontem, eu não dormi com você, como assim? Você teve sonhos eróticos comigo? Já fica essa dica que vai acontecer. E elas vão pro quarto, e aí começa aquele sexo bem louco. A Mila Kunis, no momento em que ela diz que vai fazer sexo oral na Nina, você vê que aquelas asas nas costas dela se mexem. Ele falou desculpa, achei que ele ia falar um termo chulo. Eu ia falar, na verdade, mas eu voltei atrás. Tá bom, então, continua. Desculpa, é que eu pensei em outro Ele ia termo. falar... Não. Tá bom, vai. Você entendeu. E aí mexe a asa, que seria do cisne negro ali. E aí que vem aquela coisa. Depois que vem aquela revelação. Não dormi na sua casa. Então se ela tava se masturbando e ela viu as asas do cisne negro, seria como aflorar a sexualidade dela. Mas quando ela entra no quarto, ela tranca o quarto com aquele pedaço de madeira que seria impossível abrir a porta. No dia seguinte, a porta não tem a trava. E se a Mila Kunis não dormiu com ela, alguém dormiu com ela. Porque alguém tinha que destravar. Eu sabia que ele ia falar isso. E aí é que tá. A composição visual da Mila Kunis com a da Barbara Hershey é igual. E na parte psicológica tem muita conexão de pessoas que, tipo, reprimem sexualmente os cílios. E aí dá pra falar Norman Bates. E tem essa relação sexual mesmo. O sexo reprimindo o sexo no filho ao longo do tempo. Tanto que, tipo, ela parece... É só você ver a cena que ela tem que se masturbar a primeira vez, a Nina. E o que impede ela é justamente a visão da mãe dela deitada do lado dela. Não, mas vendo qualquer ela. pessoa, cara. Mas pro Sabe? filme colocar isso... Sim, mas eu acho que qualquer pessoa. Não, é claro que qualquer pessoa. Se você conseguiu, você tem algum problema, procura um psicólogo. É, algum problema muito pior que o da Nina. Eu acho que o da Nina é foda, mano. E assim, o que pra mim dá a entender, depois de ter assistido algumas vezes o filme, é que ali pode estar a dica de que acontecem coisas muito piores
no fundo do que realmente a gente achava, que era só tipo, não, ela só infantiliza ela, mas o ato de infantilizar por pedófilos acontece muito de infantilizar tanto a criança ou adolescente, pra na hora que vai cobrar o sexo, reprimir de vez. Porque faz total sentido, que se a mãe dela é pedófila, ela não quer que ela cresça. Então ela pode ter o corpo de um adulto, mas ela quer que ela tenha a atitude de uma criança. Tanto que... Mano, vai se fuder, Arruda. Mas, não. sabe qual que é a pior dica Mas disso? sabe que eu lembrei de uma cena, eu não lembro onde que ela encaixa na narrativa agora, mas tem uma cena que a Nina chega em casa e daí ela vai no estúdiozinho da mãe dela, onde a mãe dela pinta, e a mãe dela tá chorando. E ela faz várias pinturas, muitas delas da Nina. Da Nina. Ai, caralho. Mas pra mim, a melhor dica em relação a isso é porque ao longo do filme, da mesma maneira que o Vincent Cassel chama a Nina de minha princesinha, remetendo a outra bailarina, a mãe da Nina chega pra ela e fala, tipo, my sweet girl. E o último frame que você vê da Mila Kunis, antes de apagar tudo quando elas estão transando, depois que ela teve orgasmo e tudo mais, é my sweet girl. É a última coisa que a Mila Kunis fala. E aí eu fiquei assim, mano, desculpa, não pra mim, assim, ou é literal, ou a Nina tá realmente atrelando o sexo com a posição da mãe dela. Só que pra isso acontecer, teria que ter um trauma um pouco maior, segundo a psicologia que o filme tá tratando, porque não ia acontecer só pela mãe dela infantilizar ela todo dia. E tem alguns momentos, tipo, a mãe dela fazendo ela lamber uma parte do bolo do dedo dela, umas paradas assim, você fica assim, mano... Não, e assim, se a pessoa não sabe o que é masturbação já com uns 20 e poucos anos, cara, tem alguma coisa muito errada. Exatamente. Né? Que é saudável, né? Vamos combinar. É um ato saudável, né, cara? Todo mundo faz, todo mundo gosta, é saudável, faz bem pro corpo, faz bem pra mente. Caralho, né, mano? Caralho. Tem muito de autoconhecimento. Gente, o mano tá vermelho. Que merchandising da Não, porra. ele ficou vermelho, cara. Eu nunca vi isso. Ele ficou vermelho, cara. Ai. Mas Que depois... merchandising da porra. Merchandising do quê? Da punheta. Pô. Essa é, pra mim, a pior coisa de você chegar a conclusões em relação ao Cisne Negro. Porque você vai cavucando e você percebe que tem umas paradas muito dark, como a Nina vai ficando maluca. E é engraçado porque tem uma coisa nos filmes do Scorsese, normalmente a galera fala, que tem o complexo de Madonna Whore, que eles chamam, se não me engano. E que ou a mulher é uma puta ou ela é uma santa. E a Nina tem isso. A Nina tem esse caráter, tipo, ou ela é perfeita, o cisne branco, ou ela se vê como realmente uma puta, tipo, tanto que ela escreve whore e ela não tá fazendo nada certo. E não é à toa que ela vai ficando maluca até o final, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. A cena em que ela acha que matou a Lily e que ela enfia um pedaço de vidro muito pontiagudo na barriga da Lily. Que aí também volta a questão do vidro, do espelho. Exato. Exato, e é tirada de um espelho, cara. E eu fico, velho, ela usou o espelho pra matar o lado dela que ela queria reprimir. O que é muito foda, porque a Natalie Portman, ela faz um puta trabalho de atuação, principalmente na cena que você vê que ela entra no palco como cisne negro de verdade a primeira vez, e que ela sai toda assim, tipo, cara, você vê que é uma outra pessoa. Sim. Ela consegue fazer essa dualidade, essa transição não fica forçada. O elenco inteiro é foda, cara. O Vincent Cassel sabe fazer perfeitamente o cara escroto, velho. Ele é muito bom nisso. Não, e a Winona Ryder, ela tem uma ponta que até nas cenas de delírio que a Nina tem em relação à Winona Ryder, tipo, aquela cena que ela fura as bochechas e fura Que o a gente pescoço. pode levar quase por gore também, porque na primeira vez que a Nina vai pro hospital encontrar ela, que ela fala que ela roubou as coisas dela, ela vê a cicatriz e é tipo, mano, tem bicho, saca? Ela começa a enxergar umas coisas muito mais pesadas que a gente pode realmente encaixar no terror. E na segunda vez que ela vai pedir desculpa, que ele tá tratando ela igual, a Beth, ela se mutila. Sim, e é engraçado porque faz um reflexo no que a Nina faz. E não tem acho que talvez as duas maiores cenas de terror são aquelas que envolvem a Nina dentro do teatro, depois que apaga todas as luzes. E ela vai lá e tem a visão do alter ego dela, ora Lily, ora ela mesma, transando com o bailarino que seria aquele mago que transforma a princesa em cisne. Essa cena dela adentrando, cara, é muito clássico do terror, é muito clássico. Você vê, tipo, a pessoa indo nas sombras e como se ela estivesse entrando no subconsciente dela. Mas principalmente a cena da banheira e as cenas que se passam dentro do banheiro. Quando ela tira aquela pele da unha que... Porra, que me dá uma agonia do caralho. Ou a cena quando ela tá submersa na banheira e ela vê a própria imagem como se fosse afogar ela. Aquilo ali é muito clássico do terror, naquele 4 cortes. Você mostra o rosto da pessoa, você mostra o ponto de vista dela, o rosto da pessoa de novo, e quando você mostra o ponto de vista dela, tem algo pra dar o jumpscare ali. Sim. E é engraçado porque é um filme que tem uns 2 ou 3 momentos que são jumpscare dentro de um momento pra criar uma tensão na psicologia dela. Cara, como que você leva essa parte do susto na banheira, ou a parte que ela tá indo lá no
no fundo do teatro, vendo essa parte toda escura, ou nas vezes que ela se vê no espelho e ela se vira, o reflexo dela não vira, e depois que vira o reflexo dela é como se fosse um ar assim, sei lá, de querer fazer um mal, uma cara ruim, assim. E são momentos em que o Aronofsky claramente, ele falou, ele verbaliza isso, ele tá utilizando os maiores clássicos da linguagem do terror pra criar um susto ali. Até porque banheiro automaticamente lembra psicose. Isso tá muito fixo na mentalidade coletiva. E é um banho, né, cara? Tipo, é uma coisa que remete muito. E se você for ver, toda vez que ela sai do banheiro, ou alguma coisa, tem uma carga de o que ela tá fazendo com o corpo dela. Até porque o banheiro é praticamente o único lugar que ela tá sozinha. Porque ela tá em casa, a mãe dela pode entrar a qualquer momento em qualquer lugar. E é bizarro, porque a mãe dela vai lá e corta a unha dela, e num dos momentos que ela quer cortar a própria unha, porque ela tá se machucando, é o momento que ela corta o dedo dela fora, velho. É foda. Cara, sério, pô, de novo, trabalho de atuação foda, porque é aquele um take que o rosto da Nina tá tipo, nossa, tá desesperado, e quando vira pro espelho, o rosto dela tá muito assim, velho, eu quero cortar esse meu dedo fora agora. É engraçado porque parece um reflexo como se a mente dela estivesse se automutilando, a própria mente estivesse se destruindo, criando um complexo quase esquizofrênico ali dentro, assim, ela não sabe quem é ela. E é bizarro e triste que a única definição dela pra quem é ela, no final, seja It Was Perfect. Tipo, a visão de perfeição dela, no final, por mais que mude, ela ficou tão zoada da cabeça que ela percebe que pra ela era perfeição, mas valeu a pena. É a discussão do Whiplash, cara. É isso que eu ia falar. O Whiplash é foda pra caralho, eu acho genial. Tem um final mais feliz. Não, então, mas aí que tá. As pessoas saem do cinema, tipo assim, nossa, cara, que final foda, né? Pois é. Mas e depois daquilo, cara? Ia ficar quebrado mentalmente, né? Pois é. Pô, que foda, né? Cara, talvez não, mas a discussão do Whiplash é um pouco... É diferente. Até a questão do personagem, ele tem uma visão completamente diferente da visão da Nina, da família. A gente não vai entrar nisso agora. Na verdade, eu acho uma discussão parecida com a do lutador, até. Isso, porque talvez. O lutador também tem essa questão da automutilação e tem essa questão de que aquilo é a única coisa que ele sabe fazer, entendeu? Tipo, o personagem do Mickey Rourke, ele não sabe viver, tá ligado? A família dele, ele caga a família dele, ele não sabe se relacionar com a filha. Ele tem sempre uma segunda chance, sempre faz bosta, mano. A única coisa que ele sabe fazer é entrar no ringue, entendeu? E é o momento que ele não se sente esquecido. Isso é foda. Exato. E a Nina, o momento que ela se sente especial... E outra coisa, que se a gente for levar então pra parte dela se sentir pressionada sexualmente, é o único momento em que ela se libertou em todas as suas camadas, por mais que ela tenha ficado maluca, foi no palco, cara. Ela verbalizou algumas coisas, tipo, ela fala pra mãe dela numa discussão que, tipo, você não conseguiu ser o que eu sou a rainha. Você tá querendo me cortar, você tá querendo... Você queria ser eu, você não quer que eu participe. Tanto que... E a mãe dela tem uma atitude que é bem dúbia. A mãe dela ligou lá pro balé falando que ela não ia por ciúmes ou por cuidar da filha? Por ciúmes. Porque a mãe dela é um personagem bastante interessante, também complexa, porque é aquela coisa, eu não consegui ser, então eu quero que minha filha seja, ao mesmo tempo que eu não quero que ela seja porque eu não consegui ser. Então, tipo, cara, pra mim é até questão do bolo, assim, sabe? Engorda aí, filha da puta, que você não vai conseguir fazer essa porra. E o que me vem na cabeça é que no final, quando ela tá dançando, o último ato do balé, quando ela tá dançando, ela olha pra plateia e a mãe dela tá lá. E a mãe dela também tá desesperada, parece que tá chorando. A mãe dela tá chorando porque a filha dela superou ela, ou porque ela pode tá vendo que a filha dela tá ficando quebrada mentalmente. Porque aí tá, tem até uma dualidade na própria atitude da mãe dela. A mãe dela realmente era uma pedófila que fez isso com ela, ou isso é parte da cabeça dela achar que a mãe dela tem ciúmes dela? A mãe dela é meio filho da puta de qualquer jeito. Sim, cara. não. Não tem... Não, ela é um ser humano filho da puta. Sendo literal ou sendo metafórico, o negócio, ela é uma lazarenta. Né? Mas o negócio com o Whiplash é uma coisa que me lembra que no roteiro original, se não me engano, no Cisne Negro, ela não falava It Was Perfect. Eu acho que ele, tipo, você pergunta se ela tava bem e ia ser tipo um corte que nem no Whiplash, sabe? Tipo, ela não fala nada e termina com o ato dela final. Mas eu acho que na hora de ensaiar alguma coisa assim, acabou ficando e eles ficaram tipo, mano, é isso. Ela tem uma nova noção de perfeição e completa o arco dela. Que é uma coisa importante em questão de estrutura do roteiro. Porque se você parar pra pensar, no making off ele fala, tipo assim, a história é como ela se transforma num cisne. Literalmente. Como ela tá se transformando num cisne negro. Tanto que tem a cena em que as pernas dela quebram e ela vira um cisne, né? Tipo, ela fica com o corpo de um cisne. E é mais de uma vez. Tem a cena que ela tá na casa dela, que eu acho que é a primeira vez que a mente dela se quebra mesmo. As pernas dela viram de um cisne. E quando ela tá brigando com o alter ego dela, que o pescoço dela alonga como de um cisne. Sim. Agora eu lembrei a questão que você falou do It Was Perfect. Eu desconfio até que seja talvez uma contribuição da própria Natalie Portman, porque ela é formada em psicologia. Eu não sei se ela não é nem doutora em psicologia. Sabe, tipo, ela mantém essa carreira acadêmica junto com a carreira de atriz. E ela sabe exatamente o que ela tá fazendo nesse filme. E segundo vídeos da internet, when she was in Harvard, she smoke pot every day. Não sei se vocês já viram esse rap, é muito bom, é ótimo, eu vou recomendar a todos, eu queria deixar no link do post. Fica à vontade, cara. É maravilhoso esse rap. Mas assim, cara, dá uma carga muito boa pra Natalie Portman, porque ela entende personagens complexos. A Natalie Portman com um personagem raso fica uma bosta, mano. Ela não sabe consegue salvar. Ela não consegue salvar. Tipo... Ela é porque, assim, ó, cara, vamos me odiar de novo. Pra mim ela não tem carisma.
Falta Sabe, um assim, pouco. tipo, ela não tem aquele carisma, assim, de pegar um personagem tipo, super simplista e conseguir te Cara, encantar, Leon. sabe? Leon. Ah, não acho, velho, não Não, acho. Leon? É, o profissional. Profissional. Ah, tá. Acho que em inglês é Ah, Leon. todo mundo gosta de criança. Criança é amável, criança é adorável, entendeu? Eu tô falando fase adulta. Não, mano, eu acho que é um problema. Só que eu acho que. Mas, tipo, não é um problema na atuação dela. Ela só não pode pegar papel merda, entendeu? Ela não vai conseguir salvar. Tipo, nossa, esse papel era, sei lá, raso e ela conseguiu salvar. Não é que nem, tipo, o Chris Pratt, que faz um 7 Homens no Destino, que é uma bosta, personagem horrível, que você consegue, tipo, dar uma risadinha com ele e achar, nossa, esse cara é legal. Nesse sentido, ela é parecida com o Matt McConaughey. É verdade. Que quando ele procura papéis, tipo, complexos, ele vai lá e consegue. E ele tem carisma, mas o problema é que, como ele tem uns tiques de atuação, às vezes, quando é um papel muito raso, fica uma bosta. Mano. Nossa, me lembrou Torre Negra. Eu sabia. Na verdade, eu pensei Que nisso merda, pra falar. Ele parece um surfista cafetão. Eu adorei essa definição. Sério, eu gripei e mandei pra ele. Parabéns, cara. Eu não sei ainda que é um surfista cafetão, mas eu quero ver o filme pra Não, ele descobrir. é um anti-hippie surfista cafetão. Muito bom. Mas é bem isso. Outro ator que acontece isso é o Nicolas Cage, cara. O Nicolas Cage, quanto mais merda o filme, pior a atuação dele. Não vamos citar Motoqueiro Fantasma de novo. Mas e aí você vai ver, tipo, adaptação. Não, fica a dica aí. A gente tá falando altas coisas. Adaptação, o filme tem na Netflix. É sensacional. É tipo, meu Deus, que filmaço. Mas agora que você falou, vale a comparação com o Matthew McConaughey mesmo. E daí é diferente da Mila Kunis, por exemplo. Que é uma atriz que tem um carisma natural, assim, sabe? E aí eu acho que encaixa perfeito na personagem. Porque é aquela pessoa que ela tem uma beleza excêntrica já, assim, sabe? Que é a questão do cisne negro, entendeu? Ela não é, tipo, aquela coisa super assim, nossa, é a cara do que a gente considera como padrão de beleza hoje em dia. Não, é aquele negócio que fala, cara, que diferente. Tanto que na época, quando ela fez Cisne Negro, a galera, tipo, começou a... Se não me engano, tem aqueles negócios de votação todo ano, tipo, a mulher mais sexy do mundo, o homem mais sexy do mundo, e ela ganhou. Entendeu? Tipo, ela consegue realmente vender esse negócio na interpretação dela. Isso, uma coisa interessante, é que ela mesma falou que ela não faria o filme se não fosse, tipo, o Aronofsky, porque ela não ia fazer se não fosse um diretor competente que desse um guia pra ela, porque ela não curte umas paradas complexas, mano. É, tipo, é uma coisa... sim. Ela faz as comedinhas dela, tem até um nível de complexidade, mas ela falou assim, tipo, por ser uma personagem tão complicada, eu não ia fazer se não fosse um diretor foda. Se não fosse um diretor que eu sentisse confiança. E aí logo você vê que é um reflexo da própria personagem na atriz, assim. Ela é mais Sim, solta, ela não vai chegar, tipo, que nem a Natalie Portman, que fazia 5 horas de balé por dia. It's my turn. My turn. My turn. It's my turn. Cara, Cisne Negro é um roteiro muito bom, mas que foi executado à perfeição, cara. Eu acho que o principal é a execução, assim, sabe? E é bizarro se você for ver toda a produção falando, cara, uma das coisas que é mais legais de você ver é todo mundo da produção vivendo aquilo. O LH ficou muito de cara com isso, porque é 13 milhões e a galera chama de baixo orçamento. Não, é a questão que, tipo assim, o filme tem toda uma discussão, principalmente, tipo, não só no making-off, mas o filme tem essa discussão sobre ele ser um filme independente. Só que a galera pensa, tipo, não, independente é um filme que teve um baixo orçamento, bem baixo orçamento, mas não. O pessoal em Hollywood pensa em um filme independente como um filme que não foi feito em estúdio. Sim. E daí lá eles falam, tipo assim, a gente tava fazendo um filme independente e daí o orçamento pros efeitos especiais foi de 13 milhões. 13 milhões! Mas, cara, nesse sentido, é uma das coisas mais geniais é a A24, que agora tá sendo distribuidora, tipo, ela distribuiu Moonlight, ela distribui muito filme foda independente. O It Comes at Night também. Muito filme, e esse ano, muitos dos filmes que estão mais cotados ao Oscar é da A24, e por anos eles ficaram só distribuindo filme, agora estão produzindo também. Todo mundo fazia filme fora de Hollywood, esse filme foda, eles iam lá, distribuíam, ganhavam dinheiro de bilheteria com o Oscar, porque alguns filmes eles ganharam vários prêmios, e agora estão produzindo esses filmes independentes, que não são mais filmes independentes, são filmes de médio orçamento pra Hollywood. Cara, 13 milhões é baixo, velho. Não, eu sei, mas é triste Sim, pensar sim. isso, porque, tipo... Mas é baixo também. É que depende do tipo de filme, né? Tipo, sei lá, tem que falar de Torre Negra de novo. Pra um blockbuster, o filme custa 60 milhões. É baixo orçamento. É 1h30 E de por filme isso que também, é uma né? bosta. Cara, o CGI... Nossa, não vou falar disso. É nojento, né? Eu sei, vai, eu tô vai. sabendo. Então, falando em CGI, cara, o CGI que foi usado em Cisne Negro, tudo que foi usado em relação até efeito especial, é pra você ter medo mesmo. É. Tanto que eles falaram isso. Uma das coisas que eles falam no making off é tipo, a pós-produção foi a principal causa pra transformar numa estética de terror. Isso, mas a gente volta de novo, tipo, não é só um roteiro, é uma Sim. montagem do filme que faz o filme virar um Porque filme de o terror. Aronofsky ele pensou o filme como uma estética de terror, mas a montagem dele, o efeito especial é que proporcionou isso. Que é um exemplo muito legal disso, assim. Acho que até a gente já falou disso sobre a narrativa. O pessoal sempre viu, tipo,
Passengers, que eu não lembro como que chama. É Passageiros mesmo? Então, dos Passageiros que você pegasse a parte que não mostrava o começo e trocasse o lugar, viraria um puta filme de suspense. E já muda a narrativa e o filme já vira outro gênero. Mas aí que tá, cara. Por isso que a galera fica assim, mas como que esse ator aceitou esse roteiro merda? Cara, às vezes o roteiro é bom. Às vezes o roteiro é muito bom e os caras conseguem cagar tudo na montagem, velho. Cara, quer ver um exemplo disso? Eu Sou a Lenda. Não seria um filme maravilhoso, mas se tivesse o final que cortaram, cara, seria um filme muito melhor. Muito bom. Em uma cena, os caras cagaram em tudo, velho. É só assistir a versão original. Se eu não tô enganado, é da década de 40, que é o The Last Man on Earth. Eu acho que ele nem saiu em português, assim, ou é o Último Homem da Terra, pode ser, talvez, eu não sei. Mas é bem interessante. O filme tem um pegado muito mais sci-fi da época do que de terror. Cara, Blade Runner. É isso. Não precisa de exemplo melhor que Blade Runner. É isso, o cara, você colocou um voice-over ali desnecessário, cagou com tudo. Cagou. Isso é uma coisa que é interessante pro Cisne Negro, porque eles utilizam quase a escola Fincher, porque o Fincher, todo o filme dele tem muito CGI e você não vê. Tem uma cena no Gone Girl que ela chega num cassino e aquele cassino não existe daquele jeito. Quando eles filmaram, não tinha nem nuvem no céu, eles colocaram nuvem porque o Fincher falou, não, cara, eu acho que vai ficar melhor Se assim. tivesse 3 milhões, eu queria pintos. Fazer o que quisesse, cara. Eu tô pagando 3 milhões e quero cair um pinto, chuva de pinto, assim. Chovendo carolinho. Mano, mas pensa, de verdade, se a gente vai gravar um curta, aí você vai lá, você aluga. Mano, a gente tem 10 reais pra gravar um curto, é real. Então, mas aí você vai lá e aluga, você juntou dinheiro pra porra num ano, e você vai lá e aluga um material de iluminação que você vai usar numa cena só. Mas nem fodendo, eu vou encher essa porra dessa luz em tudo que é cena nessa merda. Vai valer cada centavo essa Nem que eu leve bosta. pra casa essa porra pra ler um livro, sabe? Foda-se, entendeu? Mano, nem que eu esquente meu café em cima dessa luz ali, cara. Estamos devagando. Não, desculpa. Voltemos. Mas, É que eu ainda tô puto por causa dos 3 milhões. Eu tô muito triste. mas os 13 milhões se pagam no CGI Claro. e na produção do filme, cara. Pra eles terem uma liberdade, porque eles meio que filmaram o Lago dos Cisnes. Tem sequências do Lago dos Cisnes que não foram usadas no filme porque eles queriam brincar com parte que eles estavam ensaiando e tudo mais. É óbvio que quem fez a parte do balé não foi a Natalie Portman. Inteira, sim. Exato. Sim. Ela Isso- fez uns 70%, se não me engano, mas tem uns movimentos que só uma bailarina profissional pra Profissional e de alto nível, né? Sim, então, tipo, tem que mudar o rosto e tal. Sim. Mas o filme, assim, ele foi pensado pra ter esses efeitos pra formar um filme de terror. E a ideia deles desde o começo. E numa entrevista, em uma das entrevistas, eles falam, a produção fala que, tipo, se fosse outro diretor, com aquele mesmo roteiro, cara, podia virar só um filme de drama. Exato. Porque essa narrativa da perda da sanidade, ela não é tão original. O que faz Cisne Negro foda é a visão do Aronofsky, cara. Sim, mano, ele eleva o patamar. Tipo, o que é bizarro, porque é como se ele desse a volta, né? Ele teve uma ideia básica e falou, mano, não vou escrever o roteiro. Não é pra mim escrever esse roteiro. Ele deu pra 3 pessoas escrever o roteiro, o que é bizarro, porque normalmente dá cagada. Quanto mais gente escrevendo um roteiro, pior. É tipo Transformers 4. Tipo, quantos roteiristas? Quer dizer, que Transformers 5 com 14 roteiristas. Caralho. Tava né? todo mundo bêbado. Eles tinham acabado de Mano, se tivesse bêbados, era muito melhor, cara. Eles tinham um Simancol ali, cara. Eles tinham olhado e falado, Mas nossa, eu vou falar, nossa, que bosta. por que eu faço isso com a Põe minha fogo vida? nessa merda. Quando eu comecei eu tinha sonhos. Cara, mas eu acho que... Desculpa, eu vou devagar de novo, mas foda-se. Mas pra você colocar, tipo, os guerreiros assim, com a espada, e os Transformers também, é realmente um pedido de socorro. Vocês não estão entendendo isso. Se a câmera fizer um panorama aéreo, vira SOS. Exato. Mas, pô, tamo devagando de novo. No Cisne Negro, é interessante porque os roteiristas eles conseguem trazer elementos muito importantes pra história, mas a narrativa só se constrói por completa mesmo com essa abordagem que todo mundo comprou de fazer o terror psicológico. Porque a gente falou um negócio do thriller, a gente já falou já, tipo, é um terror que você não saiu do armário. Exato. E é realmente, se você for ver... A gente tem muita frase de efeito, né? Mas, cara, o thriller, na verdade, ele é o terror que não saiu do armário porque a distribuidora não deixou. Porque não vende, entendeu? Tipo, como é que você vai fazer um filme de terror ser indicado ao Oscar? Tanto que uma das coisas que eu mais duvido é, tipo, o Get Out vai ser indicado a alguma coisa? Duvido que vai ser, cara. Só se tiver mais fraca a premiação ou tiver muito mais propaganda. Cara, vai por causa do backlash do Oscar So White, cara. Mano. Vai, sim. Cara, Moonlight não teria ganhado, sim. Isso, assim, desculpa, cara, Moonlight é do caralho. Eu adoro Moonlight. Mas em qualquer outro ano do Oscar, La La Land teria ganhado, cara. Sim. Se fosse em foda. 2006, se fosse em 2012, La La Land teria ganhado. Principalmente em 2006, né, que Brokeback Mountain não ganhou. Nossa. Não, é sério, Nossa. é se você pegar, cara, como Exorcista 3 não ganhou de melhor Ah, roteiro mano, adaptado. Mano, vai. Larga a mão. Let it go, LH. Eu queria comentar que eu acho interessante que o Aronofsky, pra mim ele faz isso no Hacking, que é um filme que começa assim, um tom mais leve, você fala, vai ser tipo uns viciados em droga, tipo Transporting, assim, um tom mais jovial. E no final, velho, aquela porra te dá um soco no estômago e te xinga e te fala, te chama de merda. Só quer chorar em posição fetal, mano. É assim Cara, que eu então, gosto. pra mim, esses negros também tem isso de ter um dos principais medos da humanidade, que é a perda da sanidade. Sabe assim, tipo,
Tá, todo mundo sabe que eu sou ateu. Mas a ideia é assim, eu tenho uma vida só. Se eu desperdiçar essa vida, eu não tenho nada. Então, essa ideia da vida desperdiçada, que já começa com a Nina, provavelmente com o abuso da mãe dela, que é bem provável que tenha acontecido, e ela não consegue se libertar disso, ela se sente presa naquilo, e é a única vida que ela tem. Então, o que ela pode fazer, entendeu? Mas, mano, a parte que aí torna, acho que, ainda mais terrível é porque essa parte da loucura não é tipo, não, a pessoa, sei lá, o que acontece de pessoas que se perderam no mundo, ficaram loucas e aí perderam a identidade. A perda da identidade dela, a forma com que ela não se encontra no mundo, que ela não sabe direito quem a Nina é, porque todas as questões psicológicas dela é que faz que ela perca a sanidade. E isso é muito pesado, cara, porque você vê uma pessoa não só ficar louca, mas uma pessoa ficar louca tateando pra procurar quem ela é. E não é tipo, sei lá, filme de pessoas com doenças degenerativas da mente, que você vê que é uma doença que não pode ser evitada. No caso da Nina, é mais assustador ainda porque ela começa a ficar louca quando ela atinge o principal objetivo de vida dela. Então, o que mais ela faria com a vida dela? Na superfície, quando começa, ela é só uma pessoa que tem os problemas que nem milhares de outras pessoas têm, e aí vai afundando cada vez mais, tirando o psicológico do personagem, você vai percebendo o quanto aquilo é muito pior. E isso é muito assustador, cara. É tipo você ver uma pessoa na rua, no ônibus, e você achar que é uma pessoa normal, uma pessoa do seu dia a dia, no seu trabalho, e aí você vai descobrir, sei lá, essa pessoa tem gente em casa com problemas de alcoolismo, coisas assim, entendeu? Eu acho que isso é o maior impacto. Você começa na vida cotidiana da Nina, pô, ela tá treinando o balé dela. E quando você vê aquele treinamento, é doloroso. É uma coisa que, tipo, acaba com a saúde mental dela e corporal, porque ela vai se automutilando. E é significativo que o papel que ela sempre almejou, que tornou ela uma grande bailarina, é o que mata ela no final, né? Cara. Entendeu? Tipo... Voltamos pro espelho matando cara, ela. E é o espelho, e é uma vida que não tem escapatória, entendeu? Porque o principal objetivo de vida dela, em algum ponto, iria roubar ela da sanidade dela e até da vida dela. Mano, se ela não morrer no final, e ela, se ela foi pro hospital e sobreviveu, ela seria tipo o Travis Bickle, entendeu? O final de Taxi Driver, quando ele olha no retrovisor, ele vai fazer de novo. Ele vai... É uma bomba relógio, cara. Ela vai ser uma bomba relógio. Ela não... é triste, eu sei, mas ela não tem escapatória. Aí é igual o Mike Hurk no Lutador. Entendeu? Se ele sobreviver, ele vai voltar pra aquela porra daquele ringue e se matar de novo. Porque o cara não tem outra opção da vida. É o que ele faz, né? Se a gente citou de novo outro filme do Aronofsky, já deixa claro que a gente tá muito ansioso pra qualquer filme desse bosta, e que é bom que ele não fique demorando não sei quantos mil anos pra gravar filme. Então que Mother seja bom, senão eu vou explodir um carro. Eu acho melhor a gente matar ele, porque eu tô olhando pra cara dele, ele vai fazer de novo. Ele vai explodir o carro.